Olá, sexto ano, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Eu estava com saudade da aula para vocês, eu espero que vocês tenham ficado com saudades da nossa disciplina de ciências. Eu sou o Fabiano, eu sou professor de ciências da Rede Estadual de Ensino e hoje a gente vai para a nossa quarta aula de ciências. Espero que vocês estejam preparados, espero que vocês tenham pego o caderno de vocês de ciências, que tenham pego o penal de vocês, porque hoje a gente vai anotar bastante coisa. Então, a gente vai fazer esse combinado. Toda vez que tiver aula de ciências com o professor Fabiano, seja na televisão, seja na internet, ou no aplicativo Aula Paraná, corre, pega o caderno, pega o penal, porque a gente vai escrever, vai fazer exercício, vai fazer anotação, porque quando a gente voltar para a escola, a gente vai ver aquele caderno caprichado, você vai mostrar para a professora, para o teu professor, olha, professora, o que eu aprendi com o professor Fabiano, olha o que ele ensinou, o que a gente trabalhou, o que a gente fez exercício, e a partir disso, o teu professor, a tua professora vai fazer as retomadas, vai conversar com esses assuntos e vai dar continuidade, tá bom? Então, chega de conversa, que eu sei que vocês estão loucos para mais uma aula e a gente vai começar ela a partir de agora. Então acompanha comigo na tela, fazendo favor. Eu trouxe para vocês um novo assunto. Como eu prometi para vocês, agora há pouco no começo da aula, a gente vai falar da aula número 4. Né? A gente já teve aula 1, já teve aula 2, aula 3, a gente falou de ecossistema, nós falamos da cadeia alimentar, nós falamos dos componentes que eram vivos, dos componentes que não eram vivos. Então a gente estava falando do local, né? Nós falamos da biosfera, nós falamos da litosfera, da atmosfera, da hidrosfera, e hoje a gente vai falar mais um pouquinho dessa estrutura. Então hoje a gente vai falar do planeta Terra, mais especificamente o que nessa aula 4? Nós vamos falar da litosfera. Você lembra o que era a litosfera? Lembra da nossa primeira aula, no nosso primeiro encontro, que a gente conversou um pouquinho sobre isso? Litosfera é aquela parte, aquela camada do planeta Terra que estão relacionadas às rochas, à areia da praia, à terra lá do teu quintal. Então, a partir desse conhecimento do que é a litosfera, a gente vai conversar mais um pouquinho na aula de hoje. Para começar a nossa aula de hoje, a gente vai fazer as correções da aula passada. Lembra que a gente falou de terremoto, de tsunami, nós falamos de atividades vulcânicas, de mudanças rápidas e lentas no planeta Terra? Ah, Fabiana, eu lembro. Eu prestei atenção na aula, eu estava lá na frente da televisão, na frente do telefone, eu estava assistindo no tablet, no computador e prestei atenção na tua aula. E eu lembro que você passou exercício. Então vamos fazer a correção desse exercício hoje? Com certeza. Eu vou dar um tempinho para vocês, porque alguns vão falar assim para mim, ah, Fabiano, na aula passada não deu tempo de copiar. Você passou exercício, você leu e não deu tempo, eu não consegui copiar tudo. Então, nós vamos fazer um combinado. Toda vez que tiver um exercício aqui na tela, olha esse exercício número 1 que eu peguei para vocês, do nosso livro, não tem problema. Pode deixar o livro de lado, quem não está com o livro, não tem problema. Toda vez que nós tivermos um exercício, eu vou colocar aqui na tela para vocês, eu vou dar um tempo para vocês copiarem, eu vou dar um tempo para a gente resolver juntos e ninguém vai ficar prejudicado. Eu quero tudo muito bem bonitinho, bem caprichado no teu caderno. Então, eu vou dar um tempo, mais ou menos uns 4, 5 minutos, para quem não teve a oportunidade de copiar esse exercício na aula passada, está aparecendo na tua televisão, está aparecendo no teu computador, está aparecendo no teu aplicativo. Então, copia. Eu vou fazer a leitura, eu saio um pouquinho de tela, eu deixo vocês copiando e eu volto para fazer a correção para vocês. Tá bom? Então, acompanha comigo o nosso exercício de hoje, que embora foi de aula passada, mas a gente vai trabalhar a correção dele hoje. Então, organize os fenômenos a seguir em duas listas. Você vai fazer duas relações, separando aqueles que têm uma origem relacionada ao interior da Terra. Por isso que eu trago a correção na aula seguinte, porque vai estar relacionado assuntos desta aula com a aula passada. Então, quando eu trago o exercício, é uma conexão entre essas duas aulas. Legal, né? A gente relembra, a gente retoma o que conversou na aula anterior e aprende coisas novas hoje. Então, a gente vai fazer duas relações, duas listas. Uma relacionada a eventos, a fenômenos que acontecem no interior do nosso planeta e outros que acontecem onde? Na atmosfera. Então, litosfera, fenômenos relacionados à litosfera e fenômenos relacionados à atmosfera. Foram mostrados nesse exercício, traz para vocês alguns fenômenos. Terremoto, tsunami, tempestade, relâmpago, erupção vulcânica e chuva de meteoros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 eventos.
Então, eu vou dar um tempinho para vocês, eu vou cronometrar, eu vou sair de tela, vocês vão copiar no caderno de vocês essa pergunta. Quem já tem copiado, ótimo, então também resolveu esse exercício. Daqui a pouco eu vou corrigir com vocês, a resposta está ali em vermelhinho no canto. Vou dar uma oportunidade para copiar e já volto para fazer a correção. Quem está copiando o exercício, lembra do capricho, coloca a data, coloca o número do exercício para a gente lembrar na hora de quando a gente voltar para a escola e mostrar para a professora, para o seu professor de ciências, que esse exercício estava relacionado com determinado conteúdo. Capricho, a letra bonita para você entender, para você poder resolver. Se você já tinha copiado o exercício na semana anterior, né, nas nossas aulas anteriores, e resolveu, visualiza na tela se você acertou o exercício, veja onde que você errou, o que você colocou de certo, o que você colocou de errado. Daqui a pouco a gente vai fazer a correção juntos. Eu vou fazer novamente a leitura do exercício e eu vou explicar cada um desses eventos que são a resposta desse exercício. Então a gente está aguardando mais um tempo para aqueles que estão fazendo a correção, para aqueles que estão fazendo a cópia. Mais uns segundinhos para aqueles que estão copiando. O capricho na letra, o capricho no caderno, tudo organizado, que vai facilitar o estudo de vocês.
Então, quando a gente faz a atividade organizada, com a letra legível, a gente entende o assunto, a informação, e a gente consegue compreender o que foi trabalhado com vocês nas aulas. Então, já vai fazer a correção do exercício devagarzinho. Aqueles ainda que estão copiando, podem continuar copiando, não tem problema. Eu vou ler o exercício de novo, eu vou explicar o exercício de novo e eu mostro para vocês as alternativas corretas. Então, vamos lá comigo? Quem fez, pega o caderno, pega uma caneta, que a gente vai fazer as correções. Quem não conseguiu copiar na aula anterior, conseguiu copiar nessa aula, daí não pôde resolver, mas a gente vai combinar que nas próximas aulas você vai fazer os exercícios, você copia a resposta certinha para poder estudar em casa. Então, vamos lá. A pergunta diz assim: organize os fenômenos a seguir em 2 listas. Mas quais fenômenos, Fabiano? Terremoto, tsunami, tempestade, relâmpago, erupção vulcânica e chuva de meteoros. Então, são 6 fenômenos. Ele quer, esse exercício, que você pegue esses 6 fenômenos e separe em 2 listas, em 2 relações. Quais desses 6 fenômenos acontecem no interior do planeta Terra? E quais desses 6 fenômenos acontecem na atmosfera? Então, para resolver esse exercício, você tem que lembrar a diferença, o que é litosfera e atmosfera. Então, litosfera está relacionado com o solo, com a terra, com a areia, com as rochas, o que está dentro do nosso planeta. E o que está relacionado com a atmosfera são os gases que nós, seres humanos, os seres vivos, acabam respirando e outros gases que fazem parte da atmosfera. Então, é o que nos rodeia. Então, desses 6 fenômenos, eu separei. Quais são aqueles que acontecem no interior da Terra? Eu mostro para vocês lá na resposta. Terremoto é um fenômeno que acontece, que está ligado, que está relacionado com a Terra, com o interior do nosso planeta, as movimentações das placas tectônicas, os tsunamis, que são terremotos que acontecem nos oceanos. Então, essa movimentação das placas tectônicas no fundo dos oceanos faz essa movimentação e acaba formando essa onda gigantesca que acaba chegando na costa, naquelas cidades, naqueles países que têm uma grande extensão litorânea. E a erupção vulcânica nós estamos relacionando com os vulcões. Então, é quando é expelido, é liberado lava. Então, esses 3 eventos, esses 3 fenômenos estão relacionados com o interior da Terra, do nosso planeta. Quais são os fenômenos da atmosfera, ligados à atmosfera? Fabiano, mostro para vocês. Tempestade, então eu tenho chuvas fortes, uma grande quantidade de água, ventos muito fortes, é uma tempestade. Consequência das tempestades, eu posso ter relâmpagos, que são as descargas elétricas que eu tenho. E eu tenho a chuva de meteoros, embora ela venha fora do planeta Terra, ela vem do espaço, ela é fora do nosso planeta, mas eles acabam adentrando a nossa atmosfera e, consequentemente, eles passam pela atmosfera. Então, vocês perceberam que esse exercício, eu tenho 3 fenômenos relacionados ao interior da Terra e 3 eventos relacionados à atmosfera. Tá bom? Parabéns para quem acertou esse exercício e nós vamos corrigir mais alguns, porque eu lembro que na aula passada eu passei alguns exercícios para vocês. Então vamos ver o próximo? Esse próximo exercício eu também vou dar um tempo para quem não teve a possibilidade da aula passada de copiar, eu também vou dar um tempinho. Então, é um exercício que traz um texto que tem uma determinada situação e vocês responderiam esse exercício. Então, eu também vou sair de tela, eu vou começar a dar o tempo para aqueles que precisam copiar. Quem já tem copiado no caderno, ótimo, parabéns. Quem já respondeu, ótimo. A gente já vai fazer a correção daqui a pouquinho. E para aqueles que precisam copiar, eu vou dar um tempo e vou estar fora da tela. Eu vou estar cronometrando o tempo para vocês, não precisa se preocupar. E eu vou lendo o exercício com vocês, tá bom? Então, presta atenção comigo na leitura do texto. É um exercício que diz assim: leia o texto a seguir. Garotinha inglesa salvou turistas. É o título do nosso exercício. Uma menina evitou a morte de cerca de 100 pessoas ao alertar sobre a chegada do tsunami em uma praia da Tailândia, segundo o tabloide inglês The Sun. A água começou a ficar esquisita. Havia bolhas e a maré
recuou de repente. Contei para a mamãe, disse Tilly Smith, 10 anos, ao Sam. A menina aprendera sobre o fenômeno na escola. Com o aviso, a praia foi esvaziada minutos antes da chegada da onda. Fonte: Garotinha inglesa salvou turistas, diz tabloide. É o título da notícia, saiu na Folha de São Paulo, no dia 13 de janeiro de 2005, no Caderno Mundo. Baseado nesse texto, o exercício pergunta. Letra A. Pesquise e registre os locais em que tsunamis e terremotos como esses ocorrem. Eu estou dando tempo para vocês vão fazer a cópia no caderno de vocês e daqui a pouco a gente volta para fazer a correção. Esse exercício já é maior do que o anterior, então atenção ao copiar as palavras, para copiar certinha todas as informações para poder responder o exercício. Então esse exercício ele é de pesquisa, você teria que ir em algumas fontes, internet, para pesquisar locais aonde tsunamis e terremotos acontecem em todo o nosso planeta Terra. E a gente vai conversar sobre possíveis locais onde podem acontecer esses fenômenos daqui a pouquinho. Mais um minuto para cópia. Aqueles que já copiaram, façam uma leitura. Veja se copiou tudo certinho. Aqueles que conseguiram copiar da aula passada, que legal. Espero que tenham conseguido fazer a pesquisa. Você teria que ir em sites da internet, escrever no navegador, no site de pesquisa, locais onde ocorrem tsunamis, locais onde ocorrem terremotos, e aparecer várias fontes, várias informações, e a partir desses resultados vocês teriam que localizar nomes de locais
aonde eu poderia ter a ocorrência desses fenômenos. Então vamos lá? Vamos corrigir esse exercício. Esse exercício é bem legal porque ele está relacionado com o ato de pesquisar, ir atrás de fontes confiáveis. Então o exercício ele perguntou assim, ó, pesquise registros locais onde tsunamis e terremotos podem ocorrer. O texto da garotinha, da menininha que avisou a mãe, que avisou as pessoas para evitar uma catástrofe, ele só está contextualizando, ele só está mostrando uma relação com o conteúdo, com o assunto. Então eu fiz a pesquisa, eu também fui à internet, pesquisei, e olha o que eu achei de lugares que podem ou já tiveram eventos de tsunami no mundo. A Indonésia, no Chile, nas Ilhas Salomão, nas Ilhas Samoa e no Japão. Existem outros lugares do globo onde acontecem os tsunamis. Eu poderia fazer uma lista imensa. Eu coloquei alguns para ilustrar. Onde pode ou já ocorreram terremotos? No Japão, na Índia, nas Filipinas, no Haiti, no Chile, na Indonésia e também nos Estados Unidos. Vamos para o próximo? Nosso próximo exercício era para vocês fazerem um desenho. Esse exercício era mais simples, então eu não vou dar tanto tempo para vocês copiarem, porque ele era relativamente curto, que nós vimos na nossa aula passada. A gente tinha falado que o ser humano faz modificações no ambiente. Lembra que eu tenho as modificações rápidas, terremoto, tsunami, vulcanismo, e eu tenho as modificações mais lentas. Só que o ser humano, os animais e o ser humano, eles também modificam o ambiente. Então a nossa atividade era desenhar um ecossistema, e vocês aprenderam comigo o que era um ecossistema, e que ele fosse modificado pelo homem. Então não era um ecossistema natural, intocado, e sim modificado pelos seres humanos, pelo homem, e indicar soluções para reverter esta situação. Então olha o desenho que eu coloquei para vocês, eu mostrei esse desenho na aula passada. Aqui eu tenho um ecossistema natural, ou seja, não tem a ação do homem. Eu tenho sol, eu tenho as nuvens, eu tenho árvore, eu tenho flores, eu tenho grama, eu tenho tudo bonitinho. Tenho animais, embora já não consiga visualizar. A partir da segunda tela, eu tenho um ser humano, eu tenho uma pessoa e ele está fazendo o quê? O corte dessas árvores. Se ele está cortando essas árvores, provavelmente é para plantações, para agricultura, ou para a criação de animais, a pecuária, ou para a criação de cidades, de estradas, de fábricas, de indústrias. Percebam que no terceiro quadrinho já é uma cidade mais simples, singela, talvez uma cidade menor, que eu tenho ali casas, eu ainda tenho um pouco de área verde. E vocês percebem no terceiro quadro que essa cidade evoluiu, cheia de prédios, asfalto. Então, aqui eu tenho um ecossistema que foi modificado pelo homem. Talvez eu não vejo mais animais, lembra dos seres, dos componentes bióticos. Eu não consigo ver os componentes abióticos, o solo, coberto pelo asfalto. Eu não consigo ver água num rio, por exemplo, que pode estar encoberto pelo asfalto. Então, como que eu poderia fazer a solução, melhorar esse ambiente que foi modificado pelo homem para que ele retorne com algumas das suas características originais? A gente pode fazer o quê? O reflorestamento, ou seja, fazer o plantio de árvores nativas, árvores daquela região. Economizar água, o uso de filtros nas indústrias. Então, se eu tenho muita indústria, muita fábrica que tem chaminés, colocarmos filtros para que os gases que são liberados por essas chaminés não tragam tantos poluentes, partículas que vão afetar as pessoas, o ambiente, poupar energia elétrica, ter coleta seletiva de lixo, depositar esse material, esse lixo, esse resíduo num espaço adequado. Com essas soluções, algumas simples, outras não tanto, eu consigo retornar com características, eu posso ter um espaço, embora modificado pelo homem, com a ação do homem, o homem estar presente, mas ele ter características naturais e a gente utilizar desse espaço. E a nossa última atividade da aula passada para a gente corrigir era um texto para completar as lacunas, lembram? Então eu trouxe para vocês algumas palavras: geológicos, terremotos, irregular, sol, seres vivos, calor, modificadores, vulcões, água e ar. Com essas palavras, a gente vai preencher, completar o texto que está ali na tela para vocês. Lembra que eu li com vocês? Então eu também vou dar um tempinho para vocês copiarem esse texto e aí a gente vai
completar com as frases que faltam e entender. Isso é o fechamento da nossa aula passada. A gente vai compreender o que a gente conversou na aula passada. Então eu vou dar uns minutinhos para vocês fazerem a cópia dessa última atividade. Percebam que nós temos 10 palavras para serem colocadas nesse texto. A superfície da Terra, ela é irregular. Então a gente utilizou a primeira palavra, irregular. E vem sendo modificada continuamente, desde a sua formação, há cerca de 4,6 bilhões de anos. Existe uma variedade de processos modificadores da Terra. No seu interior, esses processos são provocados pelo calor interno do planeta, responsável por diversos fenômenos geológicos, como terremotos e vulcões. Já na superfície, esses processos são causados pelo calor do Sol, que aquece a água e o ar, movimentando-os. Os seres vivos também ajudam a modificar a superfície do planeta. Vocês viram que esse exercício é legal? Esse exercício ele fecha com tudo que nós trabalhamos na aula passada. Ele fala que o planeta Terra tem modificações. Modificações rápidas, terremotos, vulcões, tsunamis, que a gente conversou, mais demoradas, aquelas que acontecem na superfície, aquelas que acontecem no interior da Terra. Então, esse exercício, nesse texto que ele traz, ele conta muito do que nós conversamos na aula passada. Ele falou que os seres vivos modificam o ambiente, que a própria natureza tem as suas características modificadoras. E essas modificações, elas são constantes. Elas acontecem várias vezes ao longo da existência do planeta Terra. Se o planeta Terra tem 4,6 bilhões de anos, essas modificações já ocorrem e estão ocorrendo nesse período de tempo. Nós estamos em 2020 e modificações vão acontecer e vão continuar acontecendo. Então eu posso ter eventos modificadores em 2020, 2021 e assim por diante. Eu espero que você tenha gostado dessa atividade e das outras atividades.
Eu gostei bastante de fazer com vocês e agora a gente vai começar o nosso conteúdo propriamente dito da aula 4, porque a gente fez uma revisão do que a gente conversou na aula anterior, na aula 3. Eu trago para vocês uma sugestão de um livro. Quem gosta de ler? Eu gosto de ler. Você gosta de ler? Aproveita que você está em casa agora que não pode sair. Pega um material para ler. Fabiano, mas eu não tenho esse livro que você está indicando. Pega outra fonte, pega outro material. Pesquisa na internet sobre as informações que eu vou passar para vocês. Olha lá, eu trago para vocês um livro chamado Viagem ao Centro da Terra. Vocês já ouviram falar? Já ouviram falar do escritor chamado Júlio Verne? Foi ele que escreveu esse livro. Eu coloquei um pouquinho das informações do livro na tela para vocês. Eu não quero contar spoiler, né? Eu não quero contar todo o livro, senão perde a graça para quem ficou com curiosidade. Mas Fabiano, é aula de língua portuguesa, a gente está falando de literatura, tem que ler livro? A leitura de livro está relacionada com o nosso conteúdo de litosfera. Olha o que eu coloquei para vocês. Esse livro, Viagem ao Centro da Terra, conta a história de um professor que decifrou um enigma de um pergaminho que ele encontrou. Esse enigma afirma que é possível chegar ao centro da Terra pela entrada de um vulcão adormecido, em uma ilha remota lá na Islândia. Então, se você um dia chegar, se alguém falasse assim, olha, vamos visitar, vamos tentar encontrar o interior da Terra, será que você iria junto nessa aventura? Muito provavelmente a gente ficaria preocupado e com medo, porque a gente sabe os eventos que um vulcão faz. E nesse livro é bastante interessante que esse professor ele chama o seu sobrinho para acompanhar. Então ele é um jovem como vocês. E ele partiu para essa aventura. Você vai partir comigo numa aventura? A nossa aventura é mais segura do que visitar o centro da Terra. A gente vai conversar sobre o centro da Terra aqui. Eu do lado de cá e você na sua casa. Então vamos pensar um pouquinho? Olha que eu coloquei um ponto de interrogação porque tem duas questões para a gente conversar um pouquinho. Como será que é a Terra por dentro? Já que o Júlio Verne escreveu um livro que duas pessoas, um grupo de pessoas vai visitar o centro da Terra, como será que é esse centro da Terra? E é possível cavar um buraco de um lado ao outro do nosso planeta? Por que não? Nós estamos aqui, Brasil, Paraná. Será que a gente consegue cavar e chegar lá do outro lado do mundo, no Japão? Será? Agora eu pergunto, como que é o centro da Terra? Quente, fria, dura, oca, tem rocha, tem água. E por que é possível cavar um buraco? Demora muito tempo? A partir dessas perguntas, a gente vai começar a conversar sobre o nosso assunto. Eu coloquei um monte de minhoca na cabeça de vocês, eu coloquei um monte de indagações, eu coloquei um monte de dúvidas. E a partir dessas dúvidas, a gente vai começar a conversar do nosso conteúdo. Bom, as respostas é não. Pelo menos para uma das perguntas ali, se é possível cavar um buraco de um lado do planeta Terra até o outro. Imagine aqui, nós no Brasil, e cavarmos até chegar ao outro lado. Infelizmente não é possível chegar às camadas mais profundas da Terra. Sabe por quê? O interior do planeta Terra é muito quente. E fora as altas temperaturas, existe uma pressão muito grande. Então nós não temos equipamentos suficientes que possam perfurar esse planeta Terra. Além disso, uma das formas de conhecer o interior do planeta não precisa ficar cavando. Nós temos evidências desse interior do planeta Terra. Como assim evidências? A Terra nos dá pistas, ela nos dá indícios do que tem no interior dela. Como? Através dos terremotos e também através do material que chega das erupções vulcânicas. Enquanto eu tenho, então, um terremoto, as placas tectônicas, elas se afastam, eu tenho a liberação, por exemplo, de magma. O magma é um material que está interno do nosso planeta e quando ele chega à superfície, nós chamamos de lava. E quando eu tenho uma erupção vulcânica, esse material quente, alaranjado, dá indícios de como é o nosso planeta. Então vamos conversar um pouquinho? Olha a imagem enquanto eu converso com vocês. Ali você tem um pesquisador. Olha a roupa que ele está usando. Aquele material que ele está coletando é lava. Mas sabe, você não falou que ela era avermelhada? Quando ela chega na superfície e ela está escorrendo, por causa da nossa atmosfera, ela vai formando uma película e ela fica com essa coloração porque tem materiais
nessa lava são metais que reagem e ficam com essa coloração. Mas perceba que ele está com um instrumento metálico cutucando e você vê partes alaranjadas. Então, quando um vulcão entra em erupção, ele expele, ele libera um material avermelhado e quente que nós chamamos de lava. Na superfície do planeta é lava. No interior do planeta eu chamo de magma. Só que esse material ele é muito quente, então eu não posso encostar. Ele está com uma roupa específica, ele está com luva, ele está com máscara, porque ele pode se queimar e muito. Tem queimaduras muito fortes. E a partir desse material, eu tenho noção do que tem no interior da Terra, como ela é constituída. Essa lava ela sai muito quente e ela sai com uma pressão muito grande e ela explode, jorra esse material, essa lava, e a gente vê isso em reportagens, em filmagens, nos cinemas, nos filmes. Eu trouxe para vocês essa pequena gravação. Olha que interessante. É um vulcão entrando em erupção e está liberando do interior do nosso planeta esse magma. Então, esse magma, quando ele é liberado, nós chamamos de lava e ela é o quê? Quente. Ela sai com muita pressão, por isso que espirra longe esses materiais. E ali estava o cientista coletando esse material para trazer ao laboratório, para fazer estudos, para conhecer o interior do nosso planeta. Então vamos conhecer o interior do nosso planeta? O planeta Terra tem 3 camadas internas: crosta, manto e núcleo. Eu trouxe aqui na imagem para vocês. Cada uma dessas camadas ela pode ter uma subdivisão. Então eu tenho a crosta, que é a parte onde nós andamos, a parte mais superficial. O manto é subdividido em 2, manto superior e manto inferior. E eu tenho a terceira camada, que também é subdividida, o núcleo externo e o núcleo interno. Vamos conhecer cada uma delas mais internamente, dessas 3 camadas? Mas antes eu vou trazer para vocês um quiz. Quem tem o aplicativo, corre o celular, pega o smartphone, vai lá e marca a resposta correta desse quiz. O desenho indica as camadas da Terra, que eu acabei de falar para vocês. Então está indicado o número 1, 2, 3 e 4. Eu apresentei para vocês as camadas: crosta, manto e núcleo. Marque a alternativa correta referente aos números. Então, o que é o 1, o que é o 2, o que é o 3, o que é o 4? É o meu desafio para você. Quero ver se você estava prestando atenção na tela anterior e marca lá no seu aplicativo. Daqui a alguns segundinhos eu mostro a resposta correta para você. Vamos ver a alternativa certa? Então, se você observou que o número 1 é a parte mais superficial, crosta. Logo abaixo da crosta eu tenho o manto, o vermelhinho, número 2. Vai ficando laranja para o amarelo. É o núcleo, Fabiano. Mas agora não temos certeza se é núcleo externo e núcleo interno. Quem marcou a alternativa B no seu aplicativo acertou. Fabiano, ainda não estou entendendo muito bem crosta, manto e núcleo. Então eu trago para vocês prestarem atenção. Vou explicar para vocês um pouquinho da crosta. A crosta é a camada mais externa do nosso planeta Terra. É a camada mais fina, onde nós estamos pisando nesse momento. Onde a tua casa está construída, onde a sua cidade se localiza, o seu bairro, a sua escola. A crosta, ela pode ser dividida em 2, a crosta terrestre. Nós temos a crosta oceânica, que é o fundo dos mares, dos oceanos, e a crosta continental, onde estão as cidades, os países. A crosta, ela é sólida, né? Ela é formada por rochas, por isso que nós conseguimos caminhar sobre ela, ter as nossas construções. Então, primeira camada que nós vamos aprender mais detalhadamente: crosta terrestre, sólida, mais superficial, a mais externa, e a mais fina se comparada com as demais. Perfeito? Então vamos para mais um quiz? Agora eu vou fazer uma pergunta bem difícil para vocês, só que vocês são inteligentes e vão responder.
Leia as questões abaixo e marque a alternativa correta que completa as lacunas. Então, eu trouxe 2 lacunas para vocês. Vocês vão completar a frase. Quem tem lá o aplicativo, entra no aplicativo, acha essa pergunta e eu vou dar alguns segundinhos para você responder. Ah, Fabiano, eu não tenho um aplicativo no meu smartphone, eu não consegui baixar o Aula Paraná, ou eu não tenho smartphone. Tem algum problema? Não vou participar desse quiz. Você não vai participar no aplicativo, você participa aqui comigo, você é meu convidado especial. Você vai responder aqui comigo. Você, quando eu fizer a pergunta, você responde alto na tua casa. Não tem problema, é um aplicativo que a gente vai inventar, só eu e você. Primeira pergunta. É a camada sólida, formada principalmente por rochas. E a segunda, quando o vulcão entra em erupção, o que ele expele? O que sai dele? Quem marcou a alternativa D acertou. A crosta é a camada sólida, formada por rochas, e quando o vulcão entra em erupção, ele libera lava. Parabéns para você que marcou a letra D e acertou o exercício. Vamos para a segunda camada? Vamos falar um pouquinho do manto? Eu já falei da crosta terrestre, que é a mais externa, mais fina, sólida, formada por rochas. Vamos falar do manto? O manto é a camada mais extensa e intermediária. Ela fica no meio. Logo abaixo da crosta terrestre, eu tenho o manto. Está aqui. Avermelhadinho e alaranjado. Ela inicia-se abaixo da crosta e ela é subdividida. O manto superior, que fica logo abaixo da crosta, e o manto inferior. O manto apresenta temperaturas muito elevadas e é formada por rochas no estado sólido. As rochas estão no estado sólido. É aí que vem esse material que os vulcões liberam e também vem do interior da Terra. Então, é um material mais pastoso, não é duro totalmente sólido e também não é líquido como água. Esse material, por isso que a lava tem essa consistência pastosa. Mas as rochas que se encontram lá, elas estão no estado sólido. Então, a gente já aprendeu a segunda camada. A primeira, a crosta mais externa. A intermediária, que fica no meio, manto. Vamos fazer um quiz relacionado a esses assuntos? Quero ver. De acordo com o que você aprendeu até agora, que o Fabiano falou com vocês até essa tela, qual é o nome da camada da Terra e que se encontra o quê? Os edifícios, os hospitais, as escolas, onde tem as plantações, os mares e os oceanos? Se você acha que a manto marca a letra A, se você acha que a crosta marca a D, se você acha que é o núcleo, a C, e se você acha que é o vulcão, marca a letra D. Vou dar alguns segundinhos para você marcar no seu aplicativo Aula Paraná, e se você não tem um aplicativo, quando eu perguntar, você grita bem alto do teu lado, aí da tua casa, que eu respondo bem alto do lado de cá, tá bom? Então, vamos responder o exercício. Ah, Fabiano, a camada da Terra onde está a minha casa construída, que tem hospital, tem escola e as pessoas plantam, é bem na superfície. Então, se a superfície é aquela camada que eu ando, essa camada se chama crosta terrestre. Parabéns para quem marcou a letra B. E nós vamos para a terceira e última camada que a gente vai aprender hoje. Aprendemos sobre a crosta terrestre, que é subdividida em crosta continental, os continentes, e crosta oceânica, fundo dos mares, mais externa, fina e sólida. Daí nós tivemos a segunda, o manto, subdividido em manto superior e inferior,
tem uma consistência pastosa, os materiais, é muito quente, tem alta pressão, e nós vamos para a terceira camada, chamada núcleo, que é a camada mais interna do nosso planeta, indo até o centro dele, subdividido em núcleo externo, que fica logo abaixo do manto, e a parte mais interna do nosso planeta, que é o núcleo interno. O núcleo externo ele é líquido, que provém muito desse material dos vulcões, e o núcleo interno ele é sólido, pela grande pressão que tem nesse lugar, nessa região, e pelo alto calor dos materiais que estão lá dentro. E dentro do núcleo eu tenho muitos metais, eu tenho ferro e níquel. Tá? A gente consegue ter esses dois materiais. E para a gente fazer mais um quiz relacionado a esse assunto, a gente vai falar sobre a estrutura interna do planeta Terra. Primeiro, a crosta pode ser classificada em continental e oceânica? Será que o núcleo externo ele encontra-se no estado sólido? Será que o manto é a maior das camadas internas do nosso planeta? Se você acha algumas corretas e outras incorretas, você vai marcar lá no seu aplicativo. Clica lá no aplicativo. Quem não tem o aplicativo, é só responder alto. Tá? O quiz é esse momento bem rapidinho que a gente tem de resolução de exercícios. Só para ver se vocês entenderam. Eu já volto. Então vamos lá responder esse exercício? Acompanha comigo na tela. A crosta pode ser classificada em continental e oceânica? Sim, a crosta terrestre é mais externa. O núcleo externo encontra-se no estado sólido? Eu acho que não, Fabiano. É de lá que vem os materiais que são expelidos pelo vulcão. Eu acho que é líquido. E a terceira, o manto é a maior das camadas internas do planeta? Eu lembro que você falou que era mais extensa. Então, quais são as corretas? Quem marcou 1 e 2, tá certo. Nossa, Fabiano, então o núcleo externo ele é sólido. Ah, então o manto não é a camada, não é a maior das camadas. Verdadeira. São alguns exercícios que a gente faz de pegadinha. Então, quais são as corretas? A crosta é continental e oceânica e o núcleo externo encontra-se no estado sólido. A gente faz exercícios nesse quiz de pegadinha só para ver se a gente pega vocês. E para a gente encerrar, eu trouxe mais um quiz para vocês que eu agora comparo o planeta Terra com uma fruta. Olha lá, comparando a forma de um pêssego com a da Terra, quais são as camadas do interior da Terra, imaginando o caroço, a polpa e a casca do pêssego? Todo mundo aqui já comeu pêssego? Muito provavelmente. Então eu tenho a casca bem fininha, eu tenho a polpa, que é a parte que nós comemos, macia, amarelinha, como aparece aqui na foto, na imagem, e o caroço mais rígido, mais duro. Se eu comparar essa fruta com as 3 camadas, crosta, manto e núcleo, qual é a relação que eu consigo fazer? Vou dar uns segundinhos para vocês responderem no aplicativo de vocês. Vamos lá responder esse exercício? Então, bom, se eu vou pensar que a crosta terrestre é a camada mais externa do nosso planeta, é como se fosse a casca do nosso planeta. Se é a casca do planeta, provavelmente é a casca do pêssego. Então, a casca, crosta terrestre, eu tenho 2 alternativas, a B e a C. A polpa é a parte que preenche aqui a amarelinha que eu como. O que preenche o meu planeta? Eu acho que é o manto. Pensa no caroço, a parte mais central da fruta. Qual que é a parte mais central do nosso planeta? O núcleo. Será, Fabiano, que a resposta é B mesmo? Ou você fez mais uma pegadinha pra gente? Realmente é a letra B. Então, o caroço do pêssego é
como se fosse o núcleo do nosso planeta. A polpa, a parte que a gente come, que preenche o pêssego, é o manto do nosso planeta. E a casca é a crosta terrestre. Então, só para a gente finalizar nossa aula e relembrar, hoje nós aprendemos 3 camadas do nosso planeta Terra. Crosta terrestre, dividida em oceânica e continental, mais fina, mais externa, sólida. O manto que está logo abaixo, que preenche o nosso planeta. E a parte mais interna do nosso planeta, que é o núcleo. Então hoje a gente vai encerrar a nossa aula. Eu me despeço de vocês e aguardo vocês na próxima. Tchau, tchau!